Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade caxiense que nos acompanha aqui, aqueles que vão nos assistir na retransmissão também desta sessão ordinária, subo a essa tribuna nessa oportunidade mais uma vez para trazer um assunto de bastante relevância, que inclusive congregou os colegas vereadores aqui há 2 semanas, ou melhor, na última semana, quando nós tratávamos desta pauta que tangencia, vereadora Andressa Malma, a todos os nossos mandatos, a todos os nossos partidos, e ela se assemelha, guardadas as proporções e as áreas de atuação, mas a sua área, que é da causa animal, que também congrega, né, as diversas pautas, os diversos partidos, as diversas iniciativas e representações da sociedade. Eu subo essa tribuna com o intuito de nós, então, criarmos e instituirmos a Frente Parlamentar de Proteção à Criança e ao Adolescente. E isso tudo é oriundo de um debate que nós tivemos aqui, como eu disse, na última semana, para tratarmos do mês do Maio Laranja. Como os colegas sabem, eu já tenho dito aqui, tenho trazido essa informação. No ano passado, fiz questão também de falar sobre esse assunto. O mês de maio recebe a cor laranja como um lembrete de que nós precisamos tratar do assunto da violência sexual, do abuso infantil e de todos os tipos de violência que uma criança pode sofrer, muitas vezes, inclusive, a sexual sendo a última instância, porque antes disso, outras violências ocorreram sobre a vida desta criança e desse adolescente. Nós temos um número exorbitante dentro do nosso país de casos que são minimamente apurados e um número ainda maior, estratosférico, de casos que não vêm sequer a ter registro policial, que dirá ter uma investigação e uma condenação satisfatória com relação a quem pratica determinado crime. Então, só para título de conhecimento dos colegas, a sessão, por nós estarmos aí na ordem do dia, não nos permite publicizar nada aqui nesse instante, mas eu quero lembrar que somente em 2025 foram 83 mil casos de estupro, sendo que 57 destes casos de estupro eram vulneráveis, ou seja, 7 em cada 10 vítimas tinham menos de 14 anos de idade. Então, 70% dos casos eram de crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade. Isso nos demonstra um problema silencioso, um monstro que precisa ser combatido por nós, e, inclusive, uma quebra de cultura, onde muitas vezes se interpreta que a violência sexual ela é normalizada e tratada como um rito, em muitas culturas, de passagem para a fase adulta daquela criança, daquela menina, daquele menino que ali está. Eu lembro os colegas que na última semana nós tivemos, inclusive, um dia antes de eu subir à tribuna para falar desse assunto do Maio Laranja, sem saber, estava acontecendo uma abertura de um inquérito de um caso de um estupro de 2 meninos de 7 e de 10 anos que foram estuprados por 4 ou 5 adolescentes com a supervisão de um adulto. Então vejam um absurdo, um adolescente praticando estupro contra 2 crianças, né? Um grupo de adolescentes contra 2 crianças. É contra esse tipo de mal que nós precisamos lutar e eu penso que esta casa tem uma responsabilidade, vereadora Daiane, um dever moral, né? Mais do que um dever legal, é um dever moral da nossa parte, e nós nos reunimos em torno desta pauta e tratar desse assunto. Nesse mesmo espírito, eu já protocolei também aqui o projeto de lei número 84, agora há um pouco mais de um mês, que cria um programa de prevenção e combate à violência sexual, tendo como objetivo justamente nós reunirmos entidades, associações, Polícia Civil, Brigada Militar, Conselho Tutelar, que é agente importantíssimo nessa briga. Reforço, inclusive, a importância de que nós precisamos de uma reestruturação, vereadora Andressa, e uma ampliação dos conselhos tutelares da nossa cidade. Hoje temos 2 conselhos e o mínimo que se esperaria de uma cidade do tamanho de Caxias, da nossa proporção, seriam 4 conselhos tutelares, ampliando de 10 conselheiros para 20. E isso é uma demanda já histórica, de décadas que Caxias do Sul precisa estar defasada nesse aspecto. E é justamente o conselheiro tutelar que vai conseguir ser esse elo de ligação, assegurar este direito, tutelar este direito à criança e ao adolescente. O Ministério Público precisa vir junto conosco, por óbvio, o Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, por meio da Secretaria de Educação, que é peça estratégica e fundamental para que nós possamos entrar com este programa nas escolas da nossa cidade. E eu fiz questão, né, junto com o jurídico do nosso gabinete, que nós incluíssemos, melhor dizendo, a figura das escolas privadas, que podem nos ajudar com a sua estrutura privada e podem contribuir com o setor público, levando conhecimento e informação para os seus alunos e também fazendo essa parceria entre as escolas privadas e escolas públicas para tratar de um tema que está acima de cores partidárias, um tema que nos preocupa e importa à sociedade. Então, por todas essas razões, eu peço
o apoio dos colegas e o voto nesta frente para que nós, de fato, possamos combater esse inimigo silencioso, e inclusive também nesta frente, provocada também pelo vereador Lucas, que foi signatário do pedido, já encaminho a fala, presidente, é de que nós tratemos de exemplos de crimes sexuais cibernéticos, online, que estão acontecendo, que é uma tendência a nível mundial, e o Brasil precisa ser olhado com atenção. As crianças do Brasil precisam ter atenção neste caso. Muito obrigado, presidente. Próxima escrita.